and takes you for a spin. Oh, la la la. Tell my and every night your loved one holds you tight. Oh, la la la. A voz é ótima e o olhar inconfundível. Olhos de um verde intenso, nariz desenhado, queixo erguido. Beatriz Segal tem o que os produtores de elenco chamam de fisionomia de aristocrata. Por isso, ela foi muitas vezes escalada para viver mulheres poderosas, entre elas, vilãs inesquecíveis. Quem matou Odete Roitman? Na virada de 1988 para 89, essa pergunta parou o Brasil. E boa parte do sucesso da personagem se deve ao carisma de Beatriz Segal. Mas ela vai muito além das malvadas populares. É uma atriz completa, com mais de 6 décadas de carreira e que esse mês comemora 90 anos de uma vida cheia de sucessos. Beatriz Segal é a estrela do nosso Arquivo N. Tiara, por favor, pode me dar o seu autógrafo? Meu o quê? Autógrafo. Autógrafo? Eu te dou meu autógrafo. Como é que você se chama? Flávio. Vamos pensar que eu tô jogando no bicho, hein? Não tem problema com a felicidade. Aqui. Como é seu nome? Heraldo Tavares Pessai. Para minhas filhas, por favor. Sim, se a senhora tiver uma caneta. Parabéns, Obrigada. Já tá brilhando a novela, adoro a novela. Muito obrigada. Deus te proteja a senhora, viu? Muito obrigada. Olha, linda, cheirosa, O nome da senhora charmosa. O nome da senhora Olha, Beatriz de Toledo Segal. Nasci no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, onde meu pai tinha um colégio, e nasci no 25 de julho, e paro por aqui. Idade não falo. Eu posso dizer que fiz tudo o que eu quis. Eu sou considerada uma pessoa muito fechada, muito formal. Eu tento ser correta, eu tento ser honesta. Não aprecio as pessoas que se levam muito a sério, as pessoas que se acham extraordinárias. Olha aí, eu não falei que eu conhecia, eu sabia que eu conhecia. Muito prazer. Eu gosto de coisas finas, gosto de coisas que são agradáveis, bonitas. E no fundo também tem uma certa culpa e consciência da dificuldade que você tem de ser assim num país onde as dificuldades sociais são tão grandes e as defasagens são muito grandes, né? Se houver mais alguma coisa que eu possa providenciar? Uma reunião geral amanhã, às 11 horas. Você dá a impressão pra gente de uma mulher muito forte, uma mulher decidida. A gente quase que acredita. Eu sei que as pessoas acreditam. Sólida. Eu falo com veemência, então eu dou essa impressão, mas é só a veemência na maneira de falar. Eu sou muito tímida, na verdade, e não sou uma pessoa tão forte assim, não. Ao contrário, eu acho que a pessoa até muito frágil. Chegou a ser professora, você foi professora há bastante tempo. Andei de trem da Central muito tempo. Para dar aula onde? Para dar aula num ginásio que ficava em Santa Cruz. Você sabe que até hoje, às vezes, me dá um prazer muito grande. Volta e meia eu recebo na Globo cartas de ex-alunos meus contando no que eles se transformaram, o que eles vieram a ser, que profissão eles têm, recordando coisas desse tempo. A experiência para você foi boa? Olha, para falar a verdade, eu venho de uma família de professores, então era uma coisa mais ou menos normal para mim me encaminhar para esse lado. Mas, na verdade, não era uma coisa assim que eu queria muito fazer. A carreira de atriz para você foi um sonho de infância ou aconteceu? Eu não sei. Eu acho que eu já devia ter alguma coisa na infância, porque, por exemplo, eu sempre conto que quando eu devia ter uns 4 anos, assim, minha mãe me levou para assistir um balé. E eu me lembro até hoje desse balé, me lembro como é que a bailarina dançava e tudo, ela dançava desfolhando uma rosa. E eu voltei para casa e desandei a dançar e a desfolhar a rosa. Minha mãe ficou encantada, achou que ia ter uma filha bailarina e queria me botar numa escola de balé. E meu pai disse... Você enfrentou um preconceito dos seus pais, eles não queriam que você fosse Meu pai, ele nunca proibiu. Mas no dia que eu disse para ele, estou indo para o meu primeiro ensaio de teatro, ele disse, pode ir. Mas me dá um grande desgosto. E aí eu não fui, porque ele tinha tido um infarto uns meses antes e eu não tinha como ir, né, diante disso. Aí voltei, eu era professora, continuei
lecionando, mas aí eu aprendi que há certas coisas na vida que você não pode perguntar. Se você tem certeza de que você está fazendo uma coisa que não é ruim, que não é desonesta e que você está lutando por ela, eu acho que você deve enfrentar. Eu ainda faço poemas, só que menos do que antes. Quase não há mais ouvintes. E os melhores, como o professor Higginson, ficaram surdos. Assim mesmo, quando vejo uma tempestade de neve rolar pelo campo até esbarrar da minha janela, sinto que eu preciso transformar minha emoção em poesia. Primeira vez que eu subi no palco, fazendo 14 das Preciosas Ridículas de Molière, eu fui convidada para fazer teatro profissional. E aceitei, né? Achei que estava certo aquilo. Imagina, eu era um gênio. Era a minha primeira peça, mas eu estava achando assim que eu era uma coisa extraordinária. Mas não me deixa agora, Edmond. Não me deixa agora. Por quê? Pensei que era o que você queria. O motivo por não ter me contado, para me afastar do caminho o máximo possível. Você está zangado com alguma coisa? Eu já tenho bastante com o que me preocupar. Não é da sua raiva que eu estou precisando. Nesse período, eu descobri, foi a grande lição que eu levei, que eu precisava fazer um curso para poder ser atriz, se eu realmente quisesse ser atriz. Eu achava que queria. E aí eu fui para o curso do Serviço Nacional de Teatro. E aí eu descobri que eu mesma descobri que eu não estava fazendo de brincadeira, não. Eu queria mesmo tentar ser atriz. O teatro, a função dele é ser a realização de uma necessidade do homem, que é a fantasia. Como toda e qualquer arte, ela tem que expressar o pensamento do seu tempo, tem que expressar alguma coisa daquilo que o autor sente e que, através da qual ele transmite alguma coisa que a sociedade está, pela qual a sociedade anseia. Certo dia, a promissora atriz de teatro decidiu abandonar a carreira. Pois casei e resolvi parar de trabalhar. Fui ser dona de casa, mãe de família, aprender a cozinhar, arrumar cama, cuidar de filho, trocar fralda, essa coisa toda. Sogro de Beatriz foi nada mais, nada menos que Lazar Segal, que, por sorte, o Brasil teve como pintor aqui. Você tem quadros dele? Tenho alguns. Esse retrato ele fez sem eu saber que ele estava fazendo. Eu ia pro ateliê dele e lia para ele pedia para eu ler. E ele continuava trabalhando. Um dia que eu descobri que o que ele estava trabalhando era exatamente nesse quadro, porque ele não mostrava o que estava fazendo. Eu ficava sentada atrás do cavalete dele e não via que ele estava desenhando e nem que ele estava... Eu tenho vários desenhos que já eram estudos para esse óleo. Um dia ele me chegou em casa com esse óleo, eu fiquei encantada. Mas é que você dá uma importância muito grande na sua vida? Ao trabalho. Muito grande mesmo. O meu trabalho eu faço com a maior seriedade possível, eu sempre fiz. E a família. São as duas coisas marcantes da minha vida. O trabalho e a família. Eu me lembro das minhas crianças correndo por aqui. Nem tem dúvida que valeu a pena voltar pra cá. Depois eu parei 13 anos de trabalhar, né? Depois voltei e não parei mais, né? Era o meu lindo jangadeiro, de olhos a cor verde do mar. Também como eles traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. No teatro eu tive coisas muito boas. Eu batizei o Miguel Falabella de diretor de teatro, porque a primeira direção que ele fez foi Emily, que é a história da Emily Dickinson, a poetisa. É um monólogo que ele dirigiu para mim. Ai, como é bom! Como é bom ver o meu trem devorar tempos e vales. Ele para e se abastece. Escala qualquer montanha como um raio prodigioso. É fidalgo desdenhoso entre as casas do caminho. Vence todas as pedreiras. Dispara em cima dos trilhos. Se atira a montanha abaixo. Grita baias e assobios. E chega
chega à porta do estábulo, onipotente e suave, pontual, que nem estrela. Você, para fazer determinadas personagens, você precisa de uma certa vivência, de um certo conhecimento de vida e já ter passado por uma série de coisas para você poder chegar lá e dizer, ah, isso é assim. Aquilo ou que isso te emociona. É aquilo que me emociona, porque eu já vivi aquilo. A famosa memória afetiva, né? É porque a gente se acostuma com tudo e começa a achar que o que era pouco é muito. O que era ruim não é tão ruim assim. Meu benzinho, você faz o que quiser da sua vida. O problema é seu. Agora, eu já vi esse filme mais do que 1000 vezes. Conheço o diálogo de cor e sei como é que acaba. Para mim, sempre, em televisão, em teatro, em cinema, o principal é o texto. Se você não tem um bom script de cinema, você não faz um bom filme. Se você não tem uma boa peça, você não faz um bom espetáculo. Se você não tem um bom escritor de novela, você pode ter o melhor elenco do mundo, você não consegue fazer uma novela fazer sucesso. Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com criança às vezes. Quanto menos eu ouvir falar português, melhor. Foi bom fazer Odete Roitman? Foi. Claro que foi. Eu seria imodesta e falsa se eu não dissesse que foi. Foi muito bom. A mim o que me preocupa é a violência. Isso realmente piorou muito, Odete. Nenhum de nós tem coragem de botar o pé fora de casa, e mesmo dentro de casa. Mas aí, meu bem, só há uma solução que é evidente, que é a pena de morte. A única solução é a pena de morte. E para ladrão, para assaltante, cortar a mão em praça pública. Foi bom porque era um bom texto, foi bom porque foi uma boa direção, foi bom porque eu tive um elenco sensacional à minha volta, uma ótima direção de arte, iluminação, tudo, como eu estou dizendo. E pela qualidade humana das pessoas que envolveram todo esse trabalho. Não, poceiros não. Esta palavra não dá para suportar. Poceiros não. Invasores. E filho meu não conversa com marginal, não. Jamais, jamais. É um desgaste emocional muito grande, porque quando você tem que fazer uma personagem que diz coisas com as quais você não concorda absolutamente, ou que tem um certo tipo de caráter que não é o seu, você tem que transpor uma série de coisas para chegar lá, né? Então, você dizer que é a favor da pena de morte, para mim é uma coisa muito difícil. Dizer que poceiro é criminoso, é bandido, é muito difícil. Então, no momento que eu recebo o bloco de capítulos da semana e que eu leio as primeiras cenas, eu devo dizer que eu levo um susto, realmente. É isso que eu vou ter que fazer? Ai, meu Deus, durante algumas horas aquilo me incomoda. Depois que eu começo a decorar o texto, a elaborar as cenas, entro no estúdio, tenho o auxílio e a direção, aí a coisa começa a ficar mais fácil, você entra na personagem. Mas o primeiro contato com as cenas é sempre muito difícil. Muito bem. Então só me resta reduzir você a pó. E a você se arrepender de ter nascido. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roitman. Boa noite, meu bem. Como é que foi a reação do público com você na rua? Você continua no supermercado, saindo na rua normalmente? Olha, se você me perguntar se eu continuo indo ao supermercado, eu vou dizer que não, porque realmente é um pouco incômodo. Você fica um pouco sem liberdade para fazer as coisas. As pessoas vêm, falam, ficam olhando, fingem, pensam, que é muito engraçado, inclusive, é muito simpático. As pessoas pensam que estão disfarçando e não estão. Você está sabendo, você está o tempo todo olhando para o arroz que você quer comprar, você está sabendo, os comentários todos estão em volta. Agora, então não dá para ir ao supermercado. Mas, de um modo geral, as pessoas... O brasileiro é muito mais inteligente que diria Odete Roitman, né? Então, hoje não há mais essa confusão entre ator e personagem. O público sabe que o ator não tem nada a ver com a personagem que ele está fazendo. Suco de laranja, por favor. Oi. Oi. Agora estou te olhando, deu curiosidade. Quando é que você morre? Não sei, eu acho que no dia 23 de dezembro. Quer dizer, eu não. Odete Roitman. Como é que vai ser o final de Beatriz? Como é que vai ser o final de Odete Roitman? O final da Beatriz é o melhor possível. O final da Odete Roitman é segredo. Você vai
vai morrer dia 23? É, dia 23 de dezembro. Tô chateada. Mas eu fico até o fim. Ah, mas eu tô chateada com isso, viu? Sinceramente. Muito obrigada. Gostei muito do seu personagem. Muito obrigada. Muito inteligente. Obrigada. Interpretar o Odete é muito difícil, né? É difícil. Não se fala noutra coisa, não tem festa, não tem mesa de bar nesse momento em que, de repente, não se discuta a figura de Odete Roitman. A morte dela já foi manchete dos maiores jornais do país. Hoje à noite, Odete Roitman vai morrer. E, de hoje em diante, uma pergunta com certeza vai dominar todas as rodas. Quem matou Odete Roitman? Não é, Beatriz? Virou uma loucura esse negócio, né? Quem matou Odete Roitman? Tem uma coisa que eu realmente não quero saber, não estou interessada. Não é você que tá merecendo uma bala, não. Eu tô com mais raiva dela. É ela que eu tô querendo. Venha! Mas quando ele chegou, ela disse... Ai, meu Deus, você não tinha visto ele tem bom gosto assim. Aí é uma das discotecas mais bonitas do Rio. Linda, né? Gilberto Braga costuma, no final das novelas, dar de presente para os atores ou para as atrizes de quem ele... Para quem ele quer fazer um agrado, ele dá uma cena maravilhosa. E ele deu para mim uma cena sensacional no Dancing Days, que era quando a Celina, que era uma dona de casa muito comedida, e que era cheia de jeitos e de preconceitos, ela vai para uma boate e eles tomam champanhe. Engraçado. E ela fica muito encantada e vai tomando champanhe, vai tomando champanhe. Eu não tô nada cansada, não. Para mim, a noite está só começando. Eu vou dançar. E ela dança, toda alegrinha, e vai indo, e aí ela completamente alta, uma coisa absurda para aquela personagem, e ela começa a conversar com a futura nora, e fala para a nora, dá conselhos à nora, e todo mundo percebe que ela está dizendo para a nora para não fazer nada do que ela fez. Pensa bem, Inês, pensa em tudo que eu falei para você, viu? Porque não deixa acontecer com você o que aconteceu comigo, né? Olha, foi uma coisa sensacional fazer isso. Então, até hoje eu agradeço ao Gilberto Braga por ter me dado esta cena e mais outras tantas ótimas que ele me deu. Se eu estou errada, eu quero mudar. Fala pra mim o que você quer pra voltar pra casa. Fala, eu te prometo que eu mudo, mas eu queria que você voltasse pra minha casa. Pro seu quarto, pro quarto que eu arrumei pra você com tanto amor, com tanto carinho. Mãe, mas não é isso. Eu ia te falar, sabe? Não tem briga nenhuma, tá tudo legal, tá tudo... Eu vou lá filar boia, você sabe que eu adoro a comida de Antônio, mas... Pô, mãe, que não dava mais, sabe? Ela deu seu toque de classe em Barriga de Aluguel, como a simpática Miss Brown. De novo, a elegância, marca registrada e assinada por Beatriz Segal. Por coincidência, foram papéis em que eu era obrigada a estar bem vestida, bem arrumada. Então vamos lá, né? Eu posso fazer o que me dão. Mas numa carreira tão sofisticada, ela viveu um momento diferente na TV. Mostrando como é versátil, Beatriz até que foi bem povão na novela Champanhe. Eu encontrava gente na rua que dizia assim: não estou gostando nada de você nesse papel. Eu dizia, por quê? Eu estou fazendo mal? Não é isso. Ah, mas eu gosto de você fazendo papel de rica. Que pena, não. Só faltava me perguntar se eu estava ganhando menos para fazer o papel. De corpo e alma, chega com Beatriz vivendo uma ricaça muito ousada. Ela namorava sempre homens mais jovens. Como é que foi a reação do público com isso? De inveja. Mas as mulheres falavam isso pra você na rua? Insinuavam muito, né? E brincavam muito, às vezes até uma vez eu fui agredida por uma mulher que queria me fazer uma malcriação e que dizia assim, não me incomoda se você beija o Vitor fazendo. Eu até morrendo de inveja, né, por causa disso. Toda a sedução,
o Almirante inteiramente pra você. Agora, Beatriz, vamos saber um pouquinho do seu jeito de viver num pique bem rápido. Vamos lá? Você topa? Vamos. Felicidade. Meus 3 filhos. O que te deixa feliz e o que te tira do sério? Honestidade e desonestidade. Amor. Já tive muito e espero ter muito. A humanidade sempre teve medo de tudo que é novo. Primeiro eles mandam para fogueira os inovadores, como fizeram com Jordano Bruno e outros. Depois eles incensam, homenageiam, botam no altar. O respeito que você conquistou a vida inteira acaba no segundo. E idade? Para mim, uma atriz não tem idade. Porque para uma atriz isso é uma coisa essencial, profissional. Se você tem 50 anos, você pode perfeitamente fazer uma mulher de 35 no palco, ou mesmo na televisão. Tá cheio de atrizes aí que fazem isso e muito bem. Se o público sabe, não aceita. É verdade. Entende? Então, é segredo. Não, idade não tenho. Tenho 25 e pronto. Mataram meu marido na minha frente. Pode me matar. Amadurecimento. Isso é uma coisa que você... Eu tenho certeza que você prepara na juventude. Com aquilo que você pelo que você se interessa, o que você faz com você mesmo. Tem uma frase do Gorky, do russo, na peça Os Pequenos Burgueses, que ele diz assim: o destino quem faz é você, que eu acho que é perfeitamente verdadeira.